CDL otimista com a venda para o Dia dos Pais. E você vai ver também. Aumenta a tentativa de golpes bancários no país. A reciclagem está cada vez mais em evidência no Brasil. Descoberta avalia a situação da hipertensão arterial. Defesa Civil do Estado alerta sobre a situação do ciclone extratropical que está assolando Santa Catarina. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje terça-feira, 9 de agosto de 2022, tempo chuvoso e a gente já vai ampliar as informações da Defesa Civil do Estado sobre esse clima e essa chuva. Os casos do vírus Monkeypox, causador da varíola do macaco, vêm subindo no Brasil. De acordo com o balanço mais recente do Ministério da Saúde, o país está atualmente com 1.369 casos diagnosticados da doença. O primeiro deles foi registrado no começo de junho, mas algumas medidas podem ser tomadas para se prevenir dela. Prevenção. Contra a varíola dos macacos, essa hoje é a melhor tática. Diferente da Covid-19, o risco de infecção por vias respiratórias é considerado baixo. Ainda assim, o uso de máscara é recomendável. Higienizar as mãos com frequência com água e sabão ou álcool gel também é uma ação que precisa ser mantida, especialmente antes de comer ou tocar o rosto. Mas no caso da varíola dos macacos, outros cuidados são ainda mais importantes, como pontua a imunologista Lúcia Awad. A varíola dos macacos é transmitida quando alguém tem contato próximo com as lesões de pele, secreções ou objetos usados por uma pessoa que está infectada. Por isso, o toque e o compartilhamento de objetos devem ser evitados. Além disso, em aglomerações como shows, eventos e até no transporte público, é recomendável cobrir pernas e braços. E mulheres grávidas precisam ter ainda mais atenção. O vírus ainda pode ser passado de mãe para filho durante a gestação através da placenta. E a doença também pode ser passada através da relação sexual pela proximidade de contato de pele a pele entre as pessoas envolvidas. O tempo de incubação do vírus varia entre 5 e 21 dias. E além de se prevenir, é importante ficar atento aos sintomas para buscar atendimento médico o quanto antes. Primeiro, acontece o período de invasão, que dura até 5 dias. Nesse momento, o paciente pode apresentar febre, dores de cabeça, cansaço intenso, inchaço nos linfonodos, dores nas costas e dores musculares. Entre o primeiro e o terceiro dia de febre, surgem feridas na pele. Essas feridas elas costumam se concentrar mais na região do rosto, nas extremidades do corpo, como as palmas das mãos, nas solas dos pés, na mucosa, na genitália e nos olhos. Essas são as fases da ferida. A imunologista explica que a maior transmissibilidade da doença ocorre depois da erupção da lesão, representada na penúltima imagem, período em que o infectado tem de tomar mais cuidado com as pessoas ao redor. O número de casos confirmados de varíola dos macacos no Brasil passa hoje de 1.700. Da semana passada para cá, a alta foi de mais de 60%. O país ocupa hoje o 6º lugar no ranking de diagnósticos da doença, atrás apenas dos Estados Unidos, Espanha, Alemanha, Reino Unido e França. Segundo o boletim do Ministério da Saúde, o estado de São Paulo concentra a maior parte das infecções. São mais de 1.000 casos só na capital paulista.
No ranking nacional, Rio de Janeiro e Minas Gerais aparecem na sequência, com maior número de infectados. Mas a doença já foi registrada em praticamente todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. O governo já anunciou a compra de 50 mil doses de vacinas, mas por enquanto elas serão destinadas apenas a profissionais da saúde da linha de frente e a pessoas que tiveram contato com casos confirmados. Normalmente, a pressão arterial é medida em apenas um braço, mas o estudo publicado recentemente na revista científica Hypertension indicou que aferir nos 2 braços aumenta em 12% a detecção de pacientes com o problema de hipertensão, doença que pode desencadear ataques cardíacos e acidente vascular cerebral, 2 das principais causas mortes no mundo. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores avaliaram mais de 50 mil participantes com 60 anos de idade em média, de 23 estudos em países ao redor do mundo. Todos os voluntários tiveram leituras de pressão arterial feitas nos braços esquerdo e direito, em vez de apenas em um. A pressão arterial descreve a força com que o sangue empurra os lados das artérias e é medida em milímetros de mercúrio ou mmHg. A aferição, chamada sistólica, reflete a força do coração quando bombeia sangue pelo corpo. Enquanto isso, a diastólica mede a pressão quando o coração descansa entre as batidas. Se um dos números for muito alto, isso pode sobrecarregar as artérias e os órgãos. Portanto, o número sistólico é mais preocupante. A pressão arterial é considerada alta quando está acima de 130 por 80 milímetros de mercúrio, a popular 13 por 8. A medida foi atualizada em 2018 em uma nova diretriz da Associação Americana do Coração em conjunto com o Colégio Americano de Cardiologia. Anteriormente, só era considerada hipertensão a pressão arterial acima de 140 por 90 ou 14 por 9. Os resultados do novo estudo mostraram que havia uma diferença média de 6,6 mmHg na pressão sistólica entre os braços. Quando ambas as leituras foram consideradas, quase 6.500 participantes a mais foram diagnosticados com hipertensão. A diferença de medição entre os braços pode ser causada por artérias bloqueadas. Como a hipertensão também é usada para ajudar a calcular o risco de doença cardiovascular de uma pessoa, a falta de um diagnóstico pode ter sérias consequências. Os pesquisadores ressaltaram que as diretrizes internacionais já aconselham a verificação da pressão arterial em ambos os braços. No entanto, a prática não é amplamente adotada, o que pode colocar milhares de pessoas em risco. A Defesa Civil do Estado lançou um alerta sobre um ciclone extratropical que está passando por Santa Catarina. A Defesa Civil emitiu um alerta na manhã desta terça-feira sobre a formação de um ciclone extratropical que pode causar chuvas persistentes com intensidade moderada e forte em alguns momentos e elevados acúmulos que podem ir acompanhados de temporais isolados, principalmente no meio-oeste e no litoral sul. Conforme o comunicado, as rajadas de vento variam de 60 a 80 km por hora dos planaltos ao litoral e podendo se aproximar de 100 km por hora no litoral e áreas próximas. As tempestades com descargas elétricas, ventos fortes e granizo e para se proteger em locais de abrigo, longe de placas de árvores e de postes de energia e também, é claro, de objetos que possam ser arremessados. A Defesa Civil orienta ainda que, se não encontrar um abrigo, agache-se com os pés juntos, com a cabeça encostada em seu peito ou entre os joelhos e as mãos cobrindo suas orelhas ou apoiadas em seus joelhos, para evitar sobrecarga de descarga elétrica. Se estiver na praia, não fique na água, não olhe para o raio e, se estiver em casa ou qualquer outro lugar abrigado, desligue os aparelhos eletrônicos, não use o telefone e fique longe das janelas e lembre-se, o banheiro em alvenaria é o melhor local durante uma tempestade. Se houver qualquer problema, deve ser comunicado diretamente à Coordenadoria Municipal da Defesa Civil, através do telefone de emergência 199 ou o Corpo de Bombeiros no número 193.
A seguir, a reciclagem é cada vez mais importante no país. Somente neste ano já são mais de 5 milhões de tentativas de se aplicar golpes via aplicativos de banco no país, um crescimento de 3 milhões em um ano. Um levantamento feito por uma empresa de cibersegurança mostrou que entre janeiro e julho deste ano ocorreram mais de 5 milhões de tentativas de golpes no país. No mesmo período do ano passado, foram pouco mais de 2 milhões de tentativas, ou seja, um crescimento de mais de 97%. Ainda segundo a pesquisa, o golpe conhecido como phishing bancário está entre os mais aplicados. Os criminosos enviam um link para o usuário e, através dele, roubam as informações bancárias armazenadas no dispositivo da vítima. Outro levantamento feito pela Serasa Experian mostrou que, em maio de 2021, mais de 331 mil brasileiros foram vítimas de algum tipo de fraude, sendo mais de 53% das ocorrências realizadas a partir de crimes como a utilização indevida de identidade e a abertura de contas ou emissão de cartões sem autorização. De acordo com especialistas em cibersegurança, além de ter aplicativos de segurança instalados nos dispositivos, é importante desconfiar de qualquer mensagem que ofereça alguma vantagem ou premiação, incluindo o retorno de Pix. Também é preciso ficar atento a qualquer movimentação bancária diferente e realizar a troca de senhas com frequência. Evento voltado a prefeitos, vereadores e gestores municipais, além do público em geral, vai ocorrer entre os dias 9 e 11 de agosto, em São José, na Grande Florianópolis. A Assembleia Legislativa estará presente por meio do observatório, melhor dizendo, da violência contra a mulher, no Congresso da FECAM. Durante 3 dias, prefeitos, vereadores, gestores, servidores e público em geral terão a oportunidade de imergir nos conteúdos programados pelos organizadores do Congresso dos Municípios, realizado pela FECAM. O evento ocorre em São José, na Grande Florianópolis, e vai até quinta-feira, 11 de agosto. Formado por 3 eixos principais, inovação, sustentabilidade e boas práticas na gestão municipal, a ideia do evento é preparar as cidades para um mundo mais conectado. São novas tecnologias que permitem a automatização do trabalho, sistemas que garantem maior segurança nas informações. Além disso, conhecer estratégias que garantam o progresso, tendo em mente a preservação dos recursos naturais e cuidados com o meio ambiente. Também serão debatidos entre os gestores o que dá certo e movimenta a economia dos municípios, de forma organizada e dentro dos padrões regulatórios. A Assembleia Legislativa estará presente no evento. Representando o Observatório da Violência contra a Mulher, a professora Tereza Kleber Lisboa vai participar de uma mesa redonda que vai debater sobre os caminhos para a consolidação da rede de proteção às mulheres em Santa Catarina. O Observatório participará do painel Caminhos de Consolidação da Rede de Proteção às Mulheres. Com outras 5 entidades, falará do que é necessário, do que ainda precisa ser construído em termos de dados, de políticas públicas, de ações para combater e proteger as mulheres vítimas de violência. Está prevista também a presença do presidente do Parlamento catarinense, deputado Moacir Sopelsa. A programação completa e as inscrições podem ser feitas no site da FECAM. Dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais mostram que o Brasil perde 14 bilhões de reais por ano com falta de reciclagem adequada de materiais que podem voltar ao ciclo produtivo.
O Brasil perde por ano 14 bilhões de reais com materiais que poderiam ser reciclados, mas acabam em aterros como este em São Paulo, que já está quase no limite de sua capacidade. A previsão é que o CTL, Centro de Tratamentos Leste, como é chamado, encerre suas atividades daqui menos de 4 anos. Mas tem algumas técnicas ainda a serem empregadas que pode ser que ele aumente um pouco essa vida útil. Tem algumas técnicas a serem empregadas que a gente consegue talvez alguns anos a mais. Então, mas é bem, o tempo está aí, né? Daqui a pouco a gente não tem mais local para colocar resíduos na região leste. O assessor da Gerência de Saneamento Ambiental da SP Regula diz que além desse, há só mais um aterro na capital paulista, que também tem prazo de validade. Deve atender a população só até 2038. Para resíduo orgânico domiciliar, são só esses 2 aterros. Os únicos 2 espaços da cidade que todos os dias recebem cerca de 12 mil toneladas de lixo domiciliar. A grande questão é que no meio de tudo isso também tem plástico, papel, metal, vidro. Se ele estiver dentro de um saco preto com os resíduos orgânicos, ele fica contaminado, ele tem que ir para o aterro. Segundo informações da EcoUrbis, a matéria orgânica aqui representa cerca de 60% do todo. O restante é a prova de que ainda falta muita consciência sobre reciclagem. A situação do lixo é realmente preocupante, é preciso tomar providência o quanto antes. Entender que o que para alguns é lixo, para outros é dinheiro. E aqui nessa cooperativa tudo isso fica muito claro, porque aqui o que é reciclável não só se transforma em sustento para quase 60 famílias, mas também em redução de impactos ao meio ambiente. A Crescer realiza coleta em condomínios residenciais, comerciais, empresas, indústrias, escolas. Todo o material que chega até aqui passa por triagem e prensagem para depois seguir para a comercialização. Foi com a renda produzida na cooperativa que a Isabel criou 3 filhos sozinha. É o que sustenta a minha casa, a minha família e a mim mesma, né? Há 15 anos já. Há 15 anos. Além da coordenadora de produção, são várias as pessoas que encontraram aqui a oportunidade que tanto precisavam. Pessoas egressas do sistema penitenciário, pessoas que vêm de programas de reabilitação de dependência química. Então, a gente abre uma oportunidade para pessoas que muitas vezes poderiam estar indo para a criminalidade. Mas será que tudo pode ser reciclado? O que se recicla hoje aqui dentro da cooperativa são os resíduos sólidos, né? Que são os plásticos, os vidros, os metais e os papéis, e os resíduos elétricos e eletrônicos. Tudo que vai na tomada também tem que dar uma destinação adequada, porque é um resíduo que pode ser um contaminante para o solo e lençóis freáticos. E não pense você que aquela caixa de pizza engordurada está fora dessa. O ruim é quando ela tem um excesso de resíduo orgânico, né? Que pode ser um contaminante para o restante das embalagens que não estão ali contaminante. Então, quanto menos resíduo orgânico misturado com a embalagem, melhor. Quem faz o descarte correto colabora para resultados surpreendentes como estes. Só este ano, a cooperativa Crescer evitou o corte de mais de 8 mil árvores e a extração de mais de 3 mil barris de petróleo, 54 toneladas de minério de ferro, mais de 300 toneladas de areia. Ao todo, em 2022, foram recicladas aqui mais de 920 mil toneladas de resíduos. Mas esse número poderia ser bem maior se a consciência sobre a reciclagem fosse mais ampla. Simples ato de você, na sua casa, separar o resíduo para a coleta seletiva, você está contribuindo numa cadeia de valor muito enorme, muito grande e muito importante para toda a sociedade. O comércio de Criciúma está otimista e preparado para o Dia dos Pais. O tempo tem colaborado para a venda dos estoques de inverno e para quem vai deixar para a última hora, o comércio fica aberto neste final de semana até mais tarde.
otimista. Assim está o comércio da região para o Dia dos Pais, que será celebrado neste domingo, dia 14 de agosto, e deve gerar um importante crescimento nas vendas para o comércio catarinense. O levantamento feito pela Federação da Câmara de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina, a FCDL, indica que 80% dos entrevistados esperam um resultado melhor do que o registrado na mesma data do ano passado. O que foi interessante observar é que 68% acreditam que terá um crescimento entre 4,1% e 6,1%. Então, a gente sabe que o campeão é o vestuário. O vestuário sempre domina essa modalidade do Dia dos Pais. Logo depois aí vem perfumaria e vem presentes, né? A gente percebe um presente, uma canequinha personalizada, uma coisa de cerveja e eletrônicos também está vindo bem. Então o pessoal quer deixar o seu pai mais conectado, já aproveita e entrega, dá um celular, já aproveita e entrega alguns outros tipos de equipamentos interessantes. Então o Dia dos Pais aí bem legal, acho que a gente tem uma média de presentes em torno de R$150. Então, esse é o ticket médio. Cada pessoa, estimativa que vai ser gasta em cada presente. E praticamente vai ser, a gente imagina que seja a mesma métrica que aconteceu o ano passado, que o Dia dos Pais do ano passado foi um ano muito legal. Então, a gente espera um incremento de 6% nas vendas aí do comércio. A gente acha que vai ser uma data muito positiva, a gente vê esse segmento do Dia dos Pais aí com crescimento bem legal. Os presentes mais procurados, segundo os lojistas, são os itens de vestuário e calçados, com 55,4%, como já é tradicionalmente em quase todas as datas comemorativas. E para ajudar os atrasados de plantão, o comércio de Criciúma estende o horário na sexta-feira, até às 19h30, e no sábado tem mais uma edição do Sábado Mais. A gente teve aí o primeiro Sábado Mais, que foi bem movimentado. A gente viu lojas aí do centro, dos bairros com bastante movimento, as pessoas fazendo as compras do Dia dos Pais, bem legal. E aí a gente tem agora aí esse próximo sábado, até às 17 horas, que a gente sabe, né, que mais de 50% das pessoas deixam para fazer suas compras nos últimos dias, né, da data comemorativa. Então, o Criciúma vai estar aí recebendo todas as pessoas para fazer suas compras até às 17 horas, com um horário bastante estendido. E uma coisa bem legal, tá? A gente tem percebido que os estoques das lojistas estão bem supridos, então com certeza vão se encontrar boas ofertas. Então é o momento também das pessoas fazerem suas compras com antecedência, aproveitando essas ofertas aí para entregar um bom presente para o Dia dos Pais. Neste final de semana, o comércio da maioria das cidades também faz horário especial no sábado para ajudar os filhos a presentear os papais no final de semana. E confira agora as vagas de emprego que estão disponíveis aqui na nossa região. Vagas para a cidade de Araranguá em lavanderia industrial, como coordenador de engenharia de produtos ou operador de máquina de lavanderia sênior. Na cidade de Criciúma, vagas de inspetor de segurança veicular, assistente de escrita fiscal contábil, técnico em segurança do comércio de ferro e aço, auxiliar de manutenção predial em empresa, vendedor em ótica, pintor industrial em indústria de materiais elétricos, vendedor externo em empresa de vigilância, vendedor interno em empresa de insumos para indústria e consultor comercial em empresa de tecnologia. Na cidade de Nova Veneza, a vaga de advogado previdenciário e auxiliar administrativo em escritório de advocacia. Na cidade de Uruçanga, doméstica acompanhante de residência familiar. Na cidade de Sara, vagas de auxiliar administrativo em empresa de transporte, vendedor em comércio de ferragens e vendedor em ótica. Na cidade de Cocal do Sul, a vaga de marceneiro em empresa de móveis sob medida. Os interessados podem realizar o cadastro do currículo através do site excelênciarh.net. A seguir, Tigre confirma sua ida para as semifinais do Catarinense. O Criciúma confirmou sua ida para a semifinal do Catarinense da Série B. Agora é só esperar o adversário.
Os pouco mais de 3.000 torcedores que encararam a chuva e o frio desta segunda-feira saíram felizes do estádio Heriberto Wilson ao comemorar mais uma vitória do tricolor. E desta vez foi uma que garantiu a ida para a semifinal da Série B do Catarinense, deixando o Tigre cada vez mais perto do acesso. Em casa, o Criciúma venceu o Guarani da Palhoça por 2-1 e garantiu sua vaga na confirmação e a vantagem do primeiro confronto, se classificando para a fase seguinte. Igor, logo aos 10 minutos da partida, após receber um cruzamento de Renan Areias de bicicleta, mandou para o fundo do gol do Guarani, abrindo o placar. Aos 23 minutos, Kaique invadiu a área e chutou direto para o gol, 2-0. O Guarani descontou pouco depois, aos 27. Após cobrança de falta, a bola sobrou para o zagueiro Guilherme Olavo e garantiu seu gol no sul do estado. O técnico Cláudio Tencati agora espera o adversário da próxima fase, ou o Nação ou o Caravaggio. Nós vamos ter que aguardar agora, saber quem é o adversário. Foram momentos distintos que a gente viveu na competição, até o mesmo contra o Caravaggio. Começávamos a nos adaptar, né, com relação a jogar estadual e brasileiro, então não é fácil, é difícil, né, porque o atleta sai de uma atmosfera de um jogo, vem para uma outra atmosfera, ambiente diferente, focar de novo o jogador, fazer o atleta se concentrar. Então voltamos às atenções para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Tigre enfrenta nesta quarta-feira o Guarani, desta vez o de Campinas, em casa às 9h30 da noite. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta terça-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook. E para vídeos e a nossa programação você também pode seguir a gente no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. A todos vocês uma boa noite, cuidado com a chuva, até amanhã.